Bom dia, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de matemática, é a continuação da nossa aula 41, tá bom? Na nossa aula 41, a gente viu as propriedades dos determinantes, a gente viu 10 propriedades, correto? E hoje nós vamos ver a 11ª propriedade, que eu deixei para o final, justamente porque ela é muito importante e a gente vai utilizá-la para resolver problemas futuros, tá bom? A gente vai estudar daqui uns dias sistemas lineares, método do escalonamento e a gente vai usar esse teorema, que é o teorema de Jacobi ou o teorema das combinações lineares, para resolver os sistemas por escalonamento, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler o que está escrito aqui, ó, mas vocês não vão entender. Por que eu estou falando isso? Porque é tão complexo, sabe, o que está lendo aqui, o que vai ser lido aqui, que você vai falar, não entendi nada. Só que depois, se você insistir, e obviamente depois que eu explicar com números, vai ficar tudo mais claro e você vai conseguir entender normalmente, tá bom? Então vamos lá. Teorema de Jacobi ou teorema das combinações lineares. Então a gente vai fazer combinações lineares. O que é isso? Olha, seja A uma matriz quadrada. Lembra que só matriz quadrada tem determinante? Nós estamos vendo propriedades dos determinantes? Se multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou coluna por um mesmo número, então você pega uma linha ou uma coluna e multiplica todos os números dela por um número, por um mesmo número. Só que quando você vai multiplicando esses números da linha ou da coluna por um mesmo número, você já vai somando essas multiplicações, esses resultados das multiplicações, com os elementos correspondentes da outra linha ou de outra coluna, formando assim uma outra matriz, que é a matriz B. Então, se a gente fizer uma combinação linear, ou seja, multiplico um elemento de uma fila por um número e somo com o elemento correspondente da outra fila, paralela, obviamente, né, e correspondendo ao elemento, faço isso com todos os elementos de uma fila, somando com os elementos de outra fila correspondente. O que vai acontecer? O determinante dessa matriz, antes de eu fazer essa multiplicação toda, essa operação toda, vai ser o mesmo que depois que eu fiz a combinação linear, tá? Então vamos ver como que é isso na prática. Olha só. Então eu coloquei um exemplo aqui pequeno para a gente aprender, depois eu vou fazer um maiorzinho, ó. Então, dada uma matriz, ó, isso aqui não é um determinante, tá? Entre colchetes, se fosse entre parênteses também, né? Para ser determinante é duas barras. São duas barras. Então, olha a matriz A, 2 menos 3, 5, 2. Vamos calcular o determinante dela, só para você ver como essa propriedade é verdadeira. Como é um determinante de ordem 2 por 2, é só fazer produto da diagonal principal, 2 vezes 2, 4, sempre menos, produto da diagonal secundária, 5 vezes menos 3 é menos 15. Coloco aqui menos 15. Aí menos com menos dá mais, fica 4 mais 15 que dá 19. Então esse determinante, ó, sem propriedade nenhuma, fazendo a continha, o determinante dessa matriz vai dar 19 positivo. Isso aqui, ó, é um exemplo de combinação linear. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a primeira linha da matriz, multiplicar por 2 e somar com a linha 2. Professora, por que essa conta? Por que não poderia ser assim, 3 linha 1 mais linha 3? 4 linha 1 mais linha 2? Aliás, linha 3 não tem, né, gente? Essa aqui só tem a linha 1 e 2. Por que tem que ser esse número? Por que tem que somar com essa aqui? Por que não pode ser o contrário? Gente, pode ser qualquer coisa. Isso é um exemplo de combinação linear, tá? Então, isso é uma combinação linear. Quando você pega uma linha ou coluna, multiplica por um número positivo, negativo, fracionário, não importa o número, e soma com outra linha ou coluna paralela, né? Uma fila paralela, ó, linha com linha, vai ser coluna com coluna. Depois eu vou fazer exemplo de coluna com coluna, tá? Então, eu posso pegar uma linha qualquer, multiplicar por um número qualquer e somar com outra linha qualquer, que eu vou obter uma nova matriz. E aí a propriedade diz o seguinte, que o determinante dessa matriz que sofreu a combinação linear vai ser o mesmo resultado da anterior que não tinha feito nada. É isso que diz a propriedade do teorema de Jacobi, tá bom? Então vamos ver se é verdade. Ó. E como que faz essa conta, professora? Então isso que é o problema, é isso aqui que você tem que entender, tá bom? Então vamos lá. Sempre, ó, é uma linha ou coluna, vou pegar aqui uma linha multiplicada por um número qualquer.
Essa linha que multiplica por um número qualquer, ela não se altera. Então, eu vou copiar de novo a linha 1 aqui, ó, tá? Vou copiar de novo a linha 1, ó, a linha 1 é 2 menos 3, é a primeira linha. 2 menos 3. Copiei a linha 1 porque ela não sofre alteração. Quem sofre alteração, gente, é sempre a linha que vem depois do mais. Então, essa linha você não copia porque ela vai ter um resultado. Então, se você vai fazer o dobro da linha 1, você vai copiar a linha 1 aqui. Na sua cabeça, você vai dobrar ela, somar com a linha 2 e pôr um resultado aqui na linha 2. Então, é assim que faz combinação linear, tá? Ó, então é um número vezes um número, é uma linha vezes um número. Pode às vezes fazer vezes 1, vezes menos 1, vezes 3, vezes menos 3, qualquer número, tá? Então, você vai pegar essa linha, multiplicar pelo número que você colocou aqui, somar com essa linha aqui. Então, a linha que está antes do mais, que vai ser dobrada ou que vai ser operada com ela, ela não muda. Então, você copia ela, 2 menos 3. Já a linha que está sendo somada, ó, a que vem depois, ela que vai sofrer alteração, tá? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Então, vamos começar. Presta atenção, ó. Duas vezes, vou fazer 2 vezes a linha 1 e vou somar com a linha 2. Esse elemento aqui da linha 1 corresponde a esse aqui da linha 2. É o que está no mesmo lugar. Esse com esse, tá? Então, vamos lá. 2 vezes 2 são 4. Aí, 4 mais 5 são 9. Então, aqui vai mudar para 9. Faz com o outro elemento também, ó. 2 vezes menos 3 são menos 6. Menos 6 mais 2 dá menos 4. Então, quem sofre alteração é a linha 2. Então, você entendeu que aqui virou outra matriz? Eu fiz uma combinação linear com essa matriz e gerou outra. Aí, vamos ver o que acontece com o determinante dessa outra? Tem que dar 19 também. Vamos ver se é verdade? Vamos lá. 2 vezes menos 4 é menos 8. Menos 3 vezes 9 é menos 27. Igual, menos com menos dá mais. Devo 8, tenho 27. Adivinha qual é o resultado? 19. Então, isso que é o teorema de Jacobi, tá? Ou o teorema das combinações lineares. Se você fizer uma combinação linear com uma matriz, o determinante dessa matriz e o determinante da matriz que sofreu a combinação linear vão ser iguais. Mostrei para vocês aqui que é verdade, tá? E por que você fez essa combinação? Porque eu quis. Aqui é um exemplo para vocês. Sempre vai ser assim? Não. Você vai fazer sistemas e nos sistemas você vai ter necessidades especiais. Por exemplo, de cancelar uma linha. Então, você vai ter que fazer contas aqui específicas. Só que não é o momento agora. Então, nesse momento, eu só quero ensinar você a fazer uma combinação linear. Tá bom? Mas depois você vai saber no futuro qual é a combinação linear que você deve fazer. Mas vai ser um negócio fácil de entender, tá bom? Vamos lá, mais um exemplo, gente. Isso aqui não é tão moleza, vamos fazer mais exemplos. Ó, então, eu tenho uma matriz 3x3 aqui, só que ela é, né? Já não dá para fazer facinho assim. Tem que fazer pelo processo que nós estamos acostumados lá. Regra de Sarros ou a do emaranhado. Vamos calcular esse determinante? Vamos lá, começa aqui, ó. Menos 5 vezes menos 1 vezes 2. Vai dar mais, 5 vezes 2, 10, vai dar mais 10. Vai para baixo, esse vezes 0. Qualquer número vezes 0 dá 0. Agora esse vezes esse. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, deu mais 24. Agora eu vou inverter o lado. No sentido da diagonal secundária, ó, sempre inverte o sinal que der aqui. Só que tem um 0. 0 vezes qualquer número dá 0, vou colocar menos 0 ou mais, tanto faz para 0, não interessa. Vai para baixo. 3 vezes menos 5 vezes menos 5. Ó, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 5 é 75. E aqui daria 75 positivo. Então, eu tenho que pôr 75 negativo, porque nesse lado, lembra que tem que inverter o sinal? A última, esse vezes esse vezes esse. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Aqui daria mais 4, então eu tenho que pôr menos 4. Opa! Quer pôr tudo aqui na marra, né? Menos 4, porque tem que trocar o sinal. Aí, fazendo essa continha, ó. Então, o determinante da matriz A, portanto, o determinante da matriz A vai dar, ó, 10 mais 24 são 34. 34 positivo menos 4 são 30. Tenho 30, devo 75, vou ficar devendo 45. Esse é o resultado determinante da matriz A, certo? Ó, repetindo, ó. 24 tira 4 são 20.
20 mais 10 são 30. Tenho 30, devo 75, eu pago os 30 e ainda fico devendo 45. Então, esse é o resultado do determinante da matriz A. Agora, eu inventei aqui uma combinação linear, no caso, uma combinação de colunas, porque tanto faz com linha ou com coluna, tá? A gente usa mais com linha, mas pode fazer com coluna. Eu vou mostrar para vocês que vai dar na mesma. Ó, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a coluna 2, ó, primeira coluna, segunda coluna. Vou pegar essa coluna aqui, multiplicar ela por menos 3 e somar com a coluna 1, que é a primeira. Lembra do que eu expliquei? Essa linha aqui, no caso coluna, essa aqui, ó, que vai multiplicar por um número, ela não se altera, então ela eu posso copiar. Quem vai se alterar é sempre a que está depois do mais. Então essa que vai mudar. Então a coluna 1 é que vai ficar vazia aqui, que eu vou preencher com os resultados, tá bom? Então vou deixar o espaço da coluna 1 aqui, vou até deixar assim, ó. Não precisa fazer isso, mas só para você ver, tá? Então essa aqui, ó, a que tem depois do mais é a que vai sofrer alteração. Aí depois, gente, ó, a segunda coluna, ela vai fazer a operação com ela vai copiar, vai continuar igual a segunda coluna. Então a segunda coluna é 2, menos 1 e menos 5, ó, essa é a segunda coluna. Vou manter ela aqui. E a terceira coluna, nem estão falando dela, ó, a terceira coluna vai continuar igual, que é 0, 3 e 2. Certo? Então, quem vai sofrer alteração é sempre a coluna ou linha que está depois do mais. Então, é a 1, tá bom? Então, a conta que eu vou fazer, ó, eu vou pegar a coluna 2, multiplicar ela por menos 3, todos os números dela multiplicar por menos 3, e já ir somando com os elementos da coluna 1 e pondo aqui o resultado. E a coluna 3 eu copiei porque não fala, nem fala dela, ó. Tá? Então, a única que muda é a que está depois do mais. Então, vamos lá. Cuidado, presta atenção. Vamos lá, com muita atenção. Porque qualquer sinalzinho que a gente erra, gente, depois dá errado lá pra frente. Então, vamos lá. Ó, menos 3 vezes a coluna 2. Então, olha aqui na matriz, tá? Deixa eu ver se meu foco tá bom. Tá, ó. Menos 3, coluna 2 é essa aqui, ó. Tá? É aqui que eu vou fazer vezes menos 3, ó. Essa coluna aqui, ó. Tá? Fazer essa aqui vezes menos 3, somar com essa daqui, ó. Ó, então faz essa aqui vezes menos 3, aí o que der soma com essa daqui, ó. É isso que tem que fazer aqui, tá escrito isso, ó. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 com menos 5 dá menos 11. Então aqui vai ser mudar para menos 11. Menos 3 vezes menos 1 é todos os elementos da coluna 2, ó. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Mais 3 com mais 1 dá mais 4. Então aqui vai mudar para mais 4. Menos 3 vezes menos 5, menos com menos dá mais 15. Mais 15 com mais 4 dá mais 19. Então aqui vai mudar para 19. Pronto. Então a matriz B mudou. Certo? Mudou quem? Essa aqui, ó. Sempre a coluna que vem depois do mais. E aí, para provar que o teorema de Jacobi está certo, eu vou calcular o determinante dessa matriz, tá? Vamos ver se dá certo mesmo? Então, vamos lá. Começando, ó. Esse vezes esse vezes esse. Menos 11 vezes menos 1 dá 11. 11 vezes 2 dá 22, mantém o sinal, 22. Para baixo. 4 vezes menos 5 vezes 0, qualquer número vezes 0 dá 0, então mais 0. 19 vezes 3 dá 57. 57 vezes 2 dá 114. Então, mais 114. Certo? Aqui, ó, tudo positivo. Agora, eu vou inverter o lado. Invertendo o lado, lembra que tem que inverter o sinal de tudo quanto é resultado. Essa aqui, ó, tem um 0 para multiplicar, então vai dar 0. Vou colocar menos 0. Vou para baixo. Ó, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 11, aí eu vou fazer a conta aqui, ó. 15 vezes 11. Uma vez 5, uma vez 1, uma vez 5, uma vez 1. 5, 6, dá 165. Ó, repetindo. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 11 dá 165. E aqui daria mais 165. Como tem que trocar, eu vou pôr menos 165. E o último, ó, é esse vezes esse vezes esse. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. Aqui daria mais 16, então vou pôr menos 16. Então, portanto, o determinante da matriz B vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 45 negativo, né? Mas vamos ver se vai dar mesmo. Então, vamos lá. Fazendo continhas, ó. 114 mais 22 dá 136. 136. 114 mais 22 dá 136. Agora aqui, 165 mais 16.
Ó, 165 mais 16. Os dois são negativos, somos 2. 6 e 5, 11, vai 1. 8 dá menos 181. Menos 181. Agora eu vou pagar. 6 para 11, 5. 4 para 8, 4. 1 para 1, nada. Pronto, deu? Adivinha quanto? Menos 45. Então, realmente, ó, pelo teorema de Jacobi, quando a gente multiplica uma fila por um número e soma todos os elementos dessa multiplicação com outra fila correspondente paralela, né? E obtém uma nova matriz, o determinante dessa matriz assim obtida é o mesmo que o da matriz antes de fazer a combinação linear. Certo, pessoal? Fiquem com Deus, por hoje é só.